Oi, eu sou Lisa Mandetta, você continua comigo hoje a leitura do livro Uma Jornada de Autodescoberta. Eu vou continuar o capítulo do tipo 9. Já tem áudios rolando aí sobre esse capítulo, então não comece por aqui, tá? Já teve informações importantíssimas e hoje a gente continua no tópico agressão passiva. É um tema relevante quando a gente fala de tipo 9, é um tema que gera dúvidas, que gera muitas vezes frustração de quem convive com 9, e é uma possibilidade também de desenvolvimento grande quando o 9 percebe que usa essa estratégia, né, enfim, nos seus relacionamentos, e é uma bela de uma possibilidade de desenvolvimento, porque se tem agressão, tem frustração, tem dor, tem, sei lá, vergonha, inveja, um monte de coisa ali escondida. E o 9 é um físico que reprime o próprio centro, fazendo com que a gente possa imaginar a força que ele tem, que é reprimida. Então, quando ele entra em contato com as emoções, consegue nomear e consegue, né, por exemplo, lidar com a sua raiva de maneira madura, lidar com a inveja, com, né, enfim, uma série de coisas de maneira madura, ele só tende a crescer. Então, vamos lá, vamos lendo e comentando como a gente tem feito até agora. Agressão passiva. Lembra que eu disse que o início do trabalho com o Eneagrama pode ser doloroso? Que todos nós nos sentimos expostos e envergonhados quando descobrimos o lado mais obscuro do nosso tipo? Isso pode ser verdadeiro de maneira especial para o tipo 9, que, não raro, se apega demais à reputação de ser um cara legal ou uma boa moça, e gosta disso. Se você é do tipo 9, enquanto lê os próximos parágrafos, mantenha em mente que, assim como ocorre em cada número, sua maldição é o outro lado de sua bênção. Ninguém termina de ler esse livro sem sentir uma ou duas pontadas. E vamos falar sobre aquilo que é belo em você antes de terminar. Então, ele põe umas reticências aqui, né? Então, calma, que vamos falar de coisa ruim, mas depois vem as coisas boas. E isso daqui, abrindo parênteses, né? Isso daqui é uma coisa interessante. Ele, como é um professor com muita vivência, quando a gente tem a oportunidade de estar em sala de aula, de estar com vários tipos, nós vamos aprendendo. Isso é uma coisa que eu falo muito com os meus alunos e mentorados que são profissionais de Eneagrama, então a gente vai aprendendo como falar com cada um. É claro que isso está no livro, né, nos livros, nas teorias, mas é bem interessante. Então, quando você vai dar aula e vai falar do 9, você tem que abaixar um pouco o tom agressivo. Quando você vai falar do 1 ou para o 1, é bom que seja agressivo, a mesma coisa para o 8, enfim. Então ele já fez um disclaimer aqui, ó. Fica tranquilo que a gente vai passar por um momento meio desafiador aqui, mas vai ser bom daqui a pouco, né? Com frequência, as pessoas perguntam para a Suzane ou para mim, abre aspas, como pessoas tão bondosas e amigáveis residem na tríade da raiva, fecha aspas. Apesar da reputação de ser dócil e adaptável, o 9 nem sempre está distribuindo flores no calor do conflito. O 9 pode ser tão nervoso quanto um 8, mas você não percebe, por causa do seu exterior afável e agradável. O 9 está cheio de questões de raiva não resolvidas, mas tem medo de que a experiência de deixá-la sair será mais do que ele possa aguentar. Então acaba adormecendo para elas. Tem uma coisa muito interessante da gente pensar, que muitas vezes o 9 não briga pelo medo das pessoas se afastarem. O medo central, né, profundo do ser humano é o abandono, mas alguns tipos vivenciaram isso de maneira fisicamente dolorosa e eu posso falar que o 9 é um deles. Então, o medo do abandono, né, faz com que ele, talvez seja o medo de todos os tipos, mas assim, como é que o 9 age em relação a esse medo? Ele meio que não fala o que pensa, ou fala de uma maneira muito ensaboada, ou se deixa agredir, faz até vínculo com o agressor, porque ele não suporta a dor de ver o outro indo embora. Olha que informação fantástica, dolorosa, mas fantástica, da gente entender, do 9 entender, da gente que convive com o 9 entender, da gente que atende o 9 através de terapias ou qualquer outra forma entender. Eu acho isso incrível. Refletir sobre isso faz com que a gente tenha um entendimento diferente, né, do 9, nós que não somos 9. E o 9, quando entende isso, faz com que ele dê uma olhada ali para a vida e entendendo que meio que a gente nasceu sozinho, vai morrer sozinho, precisamos dos relacionamentos profundos e verdadeiros ao longo da vida, mas não a qualquer custo, não a qualquer custo de forma alguma. Esse é um ponto-chave que eu pego, principalmente com pessoas que têm relacionamentos, né, ruins e que não conseguem sair.
Embora esteja desconectado desse sentimento, o 9 abriga ressentimentos que remontam à infância ou a períodos mais recentes, por ter sacrificado os próprios planos ou sonhos para apoiar os dos cônjuges ou dos filhos. Como não sabe quando nem como dizer não para as pessoas, fica com raiva porque elas parecem tirar vantagem de sua aparente incapacidade de colocar limite nos relacionamentos. Como se não fosse o bastante, fica aborrecido quando as pessoas lhe mandam acordar e fazer mais do que o mínimo para sobreviver. Toda essa pressão perturba sua calma interior. Pressão é uma palavra-chave aqui, se a gente for querer entender o que tira o 9 do prumo, tá? Pressão. O 9 não esquece falhas reais ou concebidas, mas, porque evita conflitos, raramente expressa sua raiva de forma aberta. É verdade que, de vez em quando, o 9 explode, mas, na maior parte do tempo, mantém a calma, quase como um Buda, e deixa vazar sua ira de maneira indireta. Se você fez algo para deixar um 9 com raiva, na segunda de manhã ele provavelmente só vai senti-la lá pela terça à tarde. Ao chegar à terça à noite, você saberá que ele está chateado com você por causa de alguma coisa quando perguntar se ele cumpriu a promessa de pegar seu vestido na lavanderia para sua viagem importante de negócio no dia seguinte. E, em um tom de voz quase arrependido, ele disser: "Ah, querida, eu esqueci." Lembre-se, para o 9, que não tem muito autocontrole, esse comportamento não é necessariamente consciente. Está apenas acompanhando o transe característico do seu tipo. Em resumo, ele falou uma coisa aqui que é muito legal da gente perceber, que é mais ou menos assim, né? O 9 ele tem uma reação tardia ao que aconteceu com ele. Então, imagina uma pessoa que vem se anestesiando ao longo da vida, ele se acostumou com isso, fazendo com que ele seja muito forte, inclusive alguns deles fisicamente, e ele se acostumou com essas pancadas. Então, alguma coisa que acontece, eu me lembro, por exemplo, eu estava num congresso de Enneagrama e tinha uma tipo 9 na plateia, e tinha um palestrante fazendo uma palestra, né? Uma palestra, e ele pegou ela, que estava lá na plateia, para dar um exemplo de alguma coisa, enfim. Era uma palestra muito visceral, muito física, era quase que um teatro, né? O palestrante estava ali encenando uma cena, então ele dançou com ela em cima da plateia, do palco, e meio que quando ele foi voltar com ela ali do palco para a cadeira onde estava a gente, né? O público, meio que jogou ela, né? E era uma senhora de uma idade um pouco, né, mais avançada. A cena foi uma cena bem marcante para todo mundo, inclusive esse palestrante, que é um professor, ele foi meio que afastado, sabe? Da associação que ele pertencia, né? De professores de Enneagrama. Foi uma cena chocante, não foi uma cena impactante, legal, positiva, não. Foi uma coisa bem negativa. E aí, meses depois, eu encontrei com ela em um outro evento e aí ela me contando, Luísa, incrível, ela é uma 9, né? E ela me contando, incrível como eu fui perceber a agressão semanas depois. E eu ouso dizer que eu só percebi que era agressão porque as pessoas foram lá, me defenderam, e porque eu mesma, não tinha gostado muito de ter entrado naquela cena dele sem ser combinado tudo, mas pra mim tava tudo bem. Mas as pessoas ao redor ficaram tão indignadas e foram lá reclamar com ele tudo e vieram me acolher a ponto de eu perceber, de fato foi uma agressão. Então eles têm uma dificuldade em perceber essa agressão. Muitas vezes eles abraçam quem agride, né? É um pouco talvez parecido com o 2, só que o 2, né, mais orgulhoso. Bom, então esse sentimento, né, essa percepção do sentimento tardio é uma coisa real na vida do 9. E aí a consequência disso, né, ele não faz o que era para fazer meio que a nível de inconsciência. Então pode ser que essa procrastinação dele, esse não atender o que é esperado por ele, assim, né, tem que fazer tal coisa, não vou fazer, pode até estar no nível de inconsciência, e é uma coisa que acontece muito. Eu gostei dele ter trazido esse exemplo e dá pra gente imaginar 1000 coisas. Vamos continuar aqui. A teimosia, ele vai falar sobre isso, olha lá. A teimosia é o comportamento passivo-agressivo do 9. Sobretudo quando sente que está sendo pressionado a concordar com um plano ou fazer algo que não quer. Mas ele também tem outras flechas no arsenal
de suas ações passivo-agressivas, dentre as quais pode escolher, quando deseja expressar indiretamente sua raiva por causa de algo ou assumir o controle de sua situação, tais como fugir, procrastinar, fechar-se, desligar-se, fazer greve de silêncio, não realizar tarefas que são de suas responsabilidades, dentre outras coisas. Eu queria acrescentar uma coisa aqui, como ele fala, né? Dentre outras coisas, o que eu vejo muito acontecer é uma agressão mesmo de palavras, ou mesmo explosões de raivas com pessoas muito próximas. Então pode ser que ele fique muito implicante. É bem comum você ver um 9 implicante, sabe? A esposa ou o marido respira, ele fala, nossa, que respirada funda, sabe? Então você vai ver ele implicando, murmurando, uma coisa meio monotona, assim, sabe? Que vai incomodando a pessoa ao redor. Isso pode acontecer bastante. Então a passividade agressiva, ela pode vir através dessas questões. Vou até repetir que é importante. Fugir, procrastinar, fechar-se, desligar-se, greve de silêncio, não realizar tarefas de sua responsabilidade, dentre outras coisas que eu poderia numerar aqui esse murmúrio, essa implicância com pessoas mais próximas. Quando o cônjuge do 9 finalmente se frustra e pergunta, alguma coisa está errada? Ele pode insistir, não sei do que você está falando. Infelizmente, o comportamento passivo-agressivo acaba deixando os outros ainda mais irritados, o que só faz criar mais conflitos e problemas para o 9 do que se ele simplesmente abrisse e dissesse o que o chateou. Como Anne sabe que sou exigente com pontualidade, ela costuma tentar estar pronta para sair, em especial quando é muito importante que cheguemos na hora. De vez em quando, porém, você lembra que a Anne é a esposa dele, né? E o autor, o Ian, é um 4. Eu não sei o subtipo dele, não me lembro. Vamos ver se ele fala ao longo do livro. Apesar que no livro não cita subtipo, talvez ele não fale. De vez em quando, porém, ela se move em passos de tartaruga. Isso me força a ficar no pé da escada, olhando para o relógio e gritando para ela se apressar, porque vamos perder o início do filme, ou insultar com o nosso atraso as pessoas que nos convidaram para jantar. Agora que estou familiarizado com o modo como agem as pessoas do tipo 9, sei que quando Anne reduz o ritmo dessa maneira, quer dizer que está brava comigo por causa de alguma coisa. Mas não quer começar uma discussão me dizendo diretamente. Ela quer que eu descubra porque está chateada e conserte o problema sem precisar envolvê-la. Então, quando isso acontece, eu subo a escada e falo, vamos lá, pode pôr para fora. Ao que ela responde, a vida era tão mais fácil antes de você conhecer o Enneagrama. Próximo tópico que o autor coloca pra gente aqui. Prioridades e distrações. Quando o 9 é confrontado com a necessidade de acordar e cuidar das próprias prioridades, ele, às vezes, se concentra em tarefas secundárias, deixando as essenciais por último. Trata-se de uma manobra de defesa desconcertante, mas eficaz da parte do 9, para tirar a atenção da identificação das prioridades da sua vida e, consequentemente, da necessidade de sentir raiva e agir em prol de si mesmo. Certa tarde de domingo, chamei Anne para ir à academia comigo, mas ela disse que não. Sendo professora de História para o Ensino Fundamental 2, ela me explicou que no dia seguinte precisava entregar aos pais os comentários sobre os alunos e ainda não havia começado a prepará-los. Quando cheguei em casa, algumas horas depois, fiquei surpresa ao encontrar Anne pulindo a prataria. Ou seja, ela nem foi para o clube descansar e nem começou a fazer o que ela precisava fazer, né? Estava enrolando. Eu nem sabia que tínhamos utensílios de prata. Ou seja, prioridade zero, né? Uma coisa que eles nem usam no dia a dia. O que você está fazendo? Encontrei nosso faqueiro de prata na prateleira do canto da sala de jantar e disse para a Mad que pode ficar com ele, mas estava tão manchado que tive a ideia de polir para ela. Mas e os comentários para a reunião de pais e mestres? Não são para amanhã? Está bom, disse ela, deixando de lado a molheira. Eu só estava fazendo algo útil. Ô, gente, quanto de nós não fazemos isso, né? Eu, pelo menos, me reconheço muito. Às vezes tem alguma coisa para fazer e eu começo a fazer uma outra coisa para não fazer o que precisa ser feito, né? Então, tem um monte de gente que vai se identificar com isso, mesmo não sendo 9. O 9 se distrai com muita facilidade. As prioridades de todo mundo são mais importantes que as dele.
E tais distrações são uma ótima maneira de se esquecer de si mesmo e evitar a dor de não saber o que quer da vida. Mas espere, a mente humana é extraordinariamente criativa. Sempre tem mais. Certo dia, Anne e eu convidamos minha mãe para jantar conosco às 6 da tarde. Às 3 da tarde, Anne disse que iria rapidinho ao supermercado comprar os ingredientes. Às 5 ainda não havia voltado. Então eu liguei para ela: onde você está? Minha mãe vai chegar daqui a 60 minutos. Você pelo menos já foi ao supermercado? Silêncio. Imagina ele um 4 e a mãe dele uma 8. Ainda não. Eu estava a caminho, mas Sue estava no jardim da casa dela quando passei em frente. Então parei para cumprimentá-la. Enquanto conversávamos, a corrente da bicicleta de um dos filhos dela caiu e ela não sabia colocar de volta. Então a ajudei. Depois que saí, percebi que tinha graxa na minha blusa. Resolvi parar na farmácia para comprar um removedor de manchas. Meu Deus do céu, confusão. Aí lembrei que estava com uma receita do colírio para Mad na bolsa. Tudo coisa para outras pessoas, né? O filho da vizinha, a filha, e nada para o que ela precisava fazer. Aí lembrei que estava com uma receita de colírio da Mad na bolsa, então resolvi isso também. Quando finalmente segui para o supermercado, passei pela loja de cama, mesa e banho e vi um anúncio de liquidação. Aidan vai precisar de roupa de cama nova para a faculdade em setembro. E eu havia guardado vários cupons de 20% de desconto. Então entrei rapidinho e comprei alguns jogos de lençol. Mas agora já estou quase chegando no supermercado, estarei em casa em 20 minutos. Viu o que aconteceu? Quando o 9 se distrai com uma tarefa ou atividade não essencial, parar para conversar com um amigo, pode acabar esquecendo o quadro mais amplo. Em 2 horas, a sogra chega para jantar. Sem ver ou sentir a urgência do quadro mais amplo, o 9 não consegue mais atribuir valor ou priorizar as tarefas. Quem é melhor de todos os números do Eneagrama, talvez um dos melhores, eu posso citar o 5 e o 3, né, como um dos melhores, para olhar o quadro mais amplo. E por que que o 9 tem uma ligação direta, né, contra a flecha para o 3? Porque ele precisa disso. Então é exatamente isso que ele está falando aqui. É muito legal a gente pensar sobre isso. Aí ele não consegue mais atribuir valor ou prioridade para as tarefas. Agora, comprar comida para a sogra faminta. Que está faminta agora, né? Sem o tal quadro mais amplo, horário estimado de chegada da sogra em apenas 60 minutos. A atenção do 9 perde o foco e se torna difusa. Todas as tarefas parecem assumir igual importância. Então o 9 acaba fazendo qualquer coisa que aparecer à sua frente. Todos nós precisamos de um amigo ou cônjuge que possa nos fazer perguntas que nos despertem do transe de nosso número em particular. Você ainda está focado na tarefa? É uma boa pergunta para se fazer para um 9, que parece ocupado fazendo tudo e nada ao mesmo tempo. Reflexões muito profundas, né, gente? Muito profundas mesmo. Muito interessante. Eu gosto muito de trabalhar o mapa dos sonhos com o 9. É um conceito muito além de objetivo, é um conceito do que você precisa ser para alcançar grandes feitos na sua vida, e não tem nada a ver com apartamento, casa, viagem, tem a ver com desenvolvimento de virtudes, equilíbrio entre virtude e paixões, no caso do 9, equilíbrio entre preguiça de ser, que é a paixão, com a ação correta, que é a virtude. Então, muito do que ele falou aqui está ligado a isso, sabe? O que você está fazendo, né? O que você está fazendo hoje? E depois dessa pergunta isso está ligado ao seu grande mapa dos sonhos ou sua vida está sendo uma eterna distração? Eu gostei desse tópico aqui, tá? Gostei muito. Acho que isso é ponto-chave para o desenvolvimento da vida do 9. Mas vamos pro próximo? Próximo é o tema que vocês amam, que é o tema da criança. Bora lá. O 9 quando criança. Ou quem é aluno da 963 já sabe. A gente tem uma aula com 3 mães de tipo 9, é uma das aulas que eu mais amo no nosso módulo sobre criança, e é linda a aula, linda, são mães falando das suas crianças 9, e ai meu Deus, se todas as mães pudessem ouvir essa aula, eu estaria feliz, porque ajudaria bastante. Nunca conheci uma criança mais tranquila, com um espírito mais doce e um talento sobrenatural para pressentir as necessidades dos outros do que a minha filha Maddie. Anos atrás, quando eu era líder de uma igreja em fundação,
Anne e eu recebíamos muitos grupos de pessoas em casa. Maddie, com 4 ou 5 anos na época, entrava na sala cheia de adultos, escolhia o colo de alguém e ali se enrolava como uma bolinha até dormir, parecendo um gatinho. Ai, gente, dá até vontade de chorar, né? Sério. O 9 tem isso. Vamos ver o desenrolar. Eu não me lembro do que ele falou, mas o desenrolar eu já até meio que sei. É assim, ó, ele percebe quem tá precisando de apoio, ele percebe quem tá precisando de ajuda, né? Muito movimento do 2 por motivos diferentes. E que quando desenvolvido é fantástico, quando não desenvolvido é ruim, porque é manipulação, enfim, tem uma série de coisas, mas vamos prosseguir aqui, que deu até vontade de chorar com esse exemplo da filha dele. No que dizia respeito a fazer as pessoas se sentirem em paz, essa menina era melhor que um calmante e 2 taças de vinho. Dava literalmente para ver uma onda palpável de paz e alívio que recaía sobre aquele que Maddie escolhia para receber esse tratamento especial. Certo dia, uma amiga perguntou para Anne: você já percebeu que quando Maddie olha em volta, decidindo em qual colo vai se aninhar, ela sempre escolhe alguém que está se divorciando? Olha lá. É mágico isso do 9, né? Meu Deus, como é mágico. Alguém que está se divorciando, passando por um problema sério de saúde ou alguma outra grande crise na vida. Abrindo parênteses aqui, muitos 9s na vida adulta se tornam terapeutas mesmo, como, enfim, vocação, né, e trabalho, né, trabalho prático na vida. E muitos outros não são terapeutas, né, formalmente, mas acaba tendo essa atuação na vida, né. Nunca havíamos percebido essa relação antes, mas nossa amiga estava absolutamente certa. Acho que o instinto de Maddie lhe dizia quem, naquele ambiente, precisava de mais paz e certeza de que tudo daria certo. Sua presença continua a transmitir isso hoje. Maddie mora na Califórnia e quer ser terapeuta. Olha lá. Ela ainda não se formou, mas se eu fosse você, já marcaria a consulta agora. Eu fiquei com vontade mesmo, viu, Maddie? Se você tiver horário, me atenta. A agenda dela será lotada. Muitos indivíduos do tipo 9 contam a Suzane e a mim que cresceram em lares nos quais eram ou achavam que eram negligenciados e onde suas preferências, opiniões ou sentimentos eram menos importantes que a dos outros. A mensagem prejudicial que o 9 escutou foi, abre aspas, suas vontades, suas opiniões, seus desejos e sua presença não importa muito. Fecha aspas. Minha Maddie, além de ser do tipo 9, também é filha do meio. Entalada entre uma irmã mais velha e um irmão mais novo, que são de números assertivos no Eneagrama. Eu não me lembro do tipo do filho dele, não me lembro mesmo. Mas da filha a gente já sabe que é uma 8. Ele deu bastante exemplo dela já. Fico triste, mas suspeito que, às vezes, Maddie se sentia como a clássica filha negligenciada, como eu gostaria que Anne e eu conhecêssemos o Eneagrama quando nossos filhos eram pequenos. Eu saberia da relevância de garantir que Maddie se sentisse vista e importante. Graças a Deus hoje ela sabe de tudo isso. É muito fácil lidar com um 9 quando criança. Ele não é sempre o primeiro a se envolver nas atividades ou levantar a mão para responder a uma pergunta na sala de aula, mas traz harmonia e animação por onde passa. Quando criança, o 9 se sente muito desconfortável quando há conflitos entre os pais e outros membros da família. Por isso, tenta desempenhar o papel de mediador, ao mesmo tempo que procura permanecer num lugar em que não será forçado a escolher um dos lados. Se as pessoas forem intransigentes e não conseguirem encontrar uma solução pacífica, a criança 9 pode ficar brava, mas normalmente sua raiva é negligenciada ou ignorada. Por isso, ou ela aguarda para si, ou se desliga mentalmente, ou sai rapidamente do local. Muitas vezes, quando meus filhos Aidan e Kaylee começavam a brigar dentro do carro, Maddie encostava a cabeça na janela e dormia. Ai, gente, para fugir do conflito. Essas belezinhas sentem que suas ideias e seus sentimentos não são valorizados. Por isso, bem cedo na vida, aprendem a arte de se misturar aos outros. Embora prefiram não ser o centro das atenções com muita frequência ou por muito tempo, anseiam que
as notemos e valorizemos sua presença. Assim como todas as crianças, elas procuram um lugar onde se sintam integradas e, de uma maneira, experimentar o pertencimento. Muito lindo, né? Tem uma coisa da criança 9 também, que muitas delas se sentiam bem 3, assim, bem o arquétipo do 3 quando criança. Então, adoravam competir, adoravam estar ali no destaque, no centro das atenções, eram engraçadinhas. Eu encontro muita gente, né, que era 9 e que relata uma infância muito parecida com do tipo 2, que era engraçadinha, que brincava muito, que sabia dançar, que fazia teatrinho. E isso a gente pode lembrar que é a essência de todas as crianças, né? Todas as crianças são curiosas e ativas e querem aprender o tempo todo e amam estar em movimento e querem ser vistas, né? Eu tenho uma filha de 2 anos, é muito bonitinho, que ela vai andando e olhando para trás para ver se a gente está olhando para ela. Então, ela vê o mundo através dos nossos olhos. É importante que a gente pegue na criança. Tudo isso quem estuda ali qualquer coisa de psicologia vai esbarrar com isso. É muito importante nos primeiros anos de vida, olho no olho, toque, né, para a criança ter noção ali do limite do corpo, para a criança se conhecer através de quem é o intérprete do mundo para elas, que são os pais, né, quem faz a figura, quem faz o papel da figura paterna e materna, se não existir essa figura paterna e a materna. Então é isso. Bacana demais, né, esse item sobre crianças. Bora pro próximo, então. O 9 nos relacionamentos. O 9 maduro é um cônjuge, pai e amigo maravilhoso. Leal e bondoso, vai muito além da obrigação para apoiar você. É divertido, flexível e não reclama muito. Ama os prazeres simples da vida. Se tiver a escolha entre se arrumar para um baile um baile de gala ou se aninhar no sofá com você e as crianças para comer pizza e assistir um filme, escolhe a segunda opção. O 9 sempre tem... A não ser que ele seja um 9 social, né, gente? O 9 social gosta de rua, muitas vezes. O 9 sempre tem um lugar especial da casa onde pode ficar em silêncio e se dedicar a uma atividade que aumenta a sua experiência de paz. O 9 saudável é alguém que acordou e encontrou sua voz, ou caiu em si. Sabe que é importante o suficiente para investir na própria vida e que importa na vida dos seus familiares, amigos e colegas de trabalho. O 9 saudável é espiritualmente inspirador, é receptivo ao mundo, mas não tão aberto ou sem limites a ponto de acabar perdendo o senso de autodefinição. O 9 adormecido tem problemas nos relacionamentos quando surgem conflitos. E quando é que isso não acontece? Todo relacionamento vai ter conflito. Ele se recusa a reconhecê-los e a resolver a situação. A negação é para ele um grande mecanismo de defesa. Não quer encarar nada que vá perturbar sua harmonia. Então pede que sua orquestra interior toque mais alto enquanto o navio afunda. Pode ignorar os sinais óbvios que algo está errado, minimizar os problemas ou sugerir um conserto simples que só revela como está desconectado com a questão e sua determinação em evitar a parte desagradável de lidar com tudo. Como quer evitar conflitos e conversas dolorosas, os outros precisam arrastar o 9 para dentro do fogo, a fim de confrontar problemas sérios no relacionamento. O desejo de evitar conflitos e se fundir a outra pessoa é tão forte que o 9 se apega a relacionamentos muito tempo depois do vencimento da sua data de validade. Muitos tipos 9, outros tipos também, mas o 9 pela razão do apego, né, das questões ali, da fusão que ele tem com a pessoa, dessa questão do abandono que eu falei há pouco tempo atrás. Então, muitos 9 estão num relacionamento que não deveriam estar há muito tempo atrás. Há muito tempo. Isso é uma coisa bem visível. O 9 não é de tomar iniciativa, mas fica empolgado quando os outros fazem contato. Essa frase também podia ser utilizada para alguns tipos 4 e para os tipos 5, né? Mas casa muito bem com o 9 também. Tem a habilidade maravilhosa de se reconectar com pessoas que não via por muito tempo. Mesmo depois de anos sem encontrar alguém, consegue retomar a conversa como se houvesse encontrado a pessoa ontem mesmo. Aprendi o seguinte sobre estar casado com uma 9 ou criar um filho desse tipo. Aquilo que parece um desentendimento insignificante para você
é como uma grande batalha para ele. O que para você parece um pequeno aumento no volume da voz, para o 9 é como se fosse um forte grito. Antes de compartilhar meus pensamentos ou sentimentos sobre algo, é importante eu perguntar a Anne ou a Maddie o que elas estão pensando. Isso não só as valoriza, como também diminui a possibilidade de elas se fundirem a mim e talvez concordarem em fazer algo que não querem. Muito bem, pessoal. Próximo tópico é o 9 no trabalho. Passagem importante essa, né? E falou sobre infância, falou sobre a agressividade passiva. Pontos importantes, pontos que quando vem à tona, quando vem para a superfície, pode mudar a vida de um 9. Quando você que não é 9 convive com ele de uma certa maneira, você entende que essas coisas estão lá presentes. E falando do relacionamento de cuidadores com criança, é possível ter uma intervenção direta e assertiva. Então, né, pedindo para que o 9 fale mais, para que aquela criança fale mais, para que ela se expresse mais, para que ela não doa tanto, né, para que ela não ceda tanto das suas vontades para os outros. E principalmente nessa situação, né, que ele deu de exemplo de 3 irmãos. Os irmãos são... Nem todo mundo vai crescer com o irmão, claro. Mas quando se tem uma família, né, com alguns irmãos, é uma possibilidade incrível da gente ir ensinando coisas muito importantes. Eu, por exemplo, tenho um casal e a minha filha menor, ela é bem provocativa. A minha filha é perfeitamente linda, mas pensa numa bichinha provocativa e provoca o tal do irmão dela mais velho. Então eu tenho a oportunidade de ensinar para o meu filho, que é um homem, um menino, né, que vai ser um homem, que mulher a gente não pode bater, nem se for bater de volta. Mas ela me bateu, então foge, corre, busca ajuda de algum adulto, mas nunca bate de volta, né? Um menino não pode bater numa menina. Então a gente tem a oportunidade de ensinar grandes verdades, grandes aprendizados mesmo, através do relacionamento dos irmãos. E o 9, e uma das coisas que eu pergunto bastante aqui nos meus atendimentos individuais, para todos os tipos, não só para o 9, é se ele teve irmãos, ou se ele cresceu com primos, ou muito próximo de pessoas da mesma idade, como é que era esse relacionamento? Quem era essa pessoa? O que ele sentia? Como você era no meio dos seus irmãos? Né? O mais brigão, o menos, o que fugia, o que dormia quando a briga começava. E através desse relacionamento, né, dos irmãos, que talvez sejam o primeiro relacionamento ali, as crianças, isso é pesquisa, né? Não é o que eu acho, mas as crianças elas aprendem muito mais com os pares, né? Os irmãos, os colegas de escola, do que com os pais, bem mais. Então, e ali é a sociedadezinha deles, né? Tem aquele psicólogo, Jordan Peterson, e ele diz que se você quiser conhecer sobre mundo animal, sobre selva, você vai numa dessas escolas que tem os menininhos de 4, 5 anos, porque ali é tudo muito primitivo. Então, quando criança, dá pra gente entender uma série de coisas sobre a nossa personalidade, e quando adulto, a gente tem que entender que a personalidade é algo que você teve, né, que foi uma criação da sua personalidade de acordo com o seu caldo genético e a interpretação do meio, mas ela não é você. Então, se você é muito calado hoje em dia, se você tem dificuldade de se expressar, e é importante que a gente ouça e fale menos, né? Todos nós ganharíamos se a gente falasse isso, mas o não conseguir falar a ponto de prejudicar a sua vida profissional, não conseguir falar a ponto de você viver rancoroso porque não se sente entendido, né, pela sua esposa, pelo marido ou qualquer coisa, não é legal. E essas coisas o 9 pode aprender na infância, você cuidando de um 9, ou né, você tem a possibilidade de mostrando para ele essas coisas desde pequenininho, ou de repente você é um 9 e está escutando todas essas coisas agora. Saiba que isso não foi nada além de uma interpretação da sua personalidade quando você era criança e você tinha medo de morrer. Então hoje em dia você pode mudar, virar essa chave, né? Claro, eu tenho que falar, a minha voz é importante, a minha opinião é importante. Pô, a pessoa quer ir no japonês, mas eu não quero, né? A pessoa tem tal inclinação política e eu não vou concordar com ela, e ainda assim vou ser amado, a pessoa não vai embora, né? Tirando hoje em dia, que tá todo mundo polarizado, né? Se você vota azul, você é mau caráter. Se você vota vermelho, você é meu amigo. Só dando um exemplo, tá? Não tô falando das cores nos Estados Unidos, não. Mas aí o 9 ganha muito quando ele consegue aprender isso, né? Quando ele consegue aprender que essas questões dessa raiva que ele sente, dificuldade de lidar com essa própria raiva, é nada mais do que a resposta que ele teve
de proteção naquela primeira infância. E a primeira infância passou, né? Então hoje ele já é um adulto que pode dominar isso e não ser dominado por essa raiva desgovernada, por esse sentimento de inferioridade, por esse medo absurdo do abandono. Então, é isso. No próximo áudio a gente termina. Não sei se a gente termina, não. Mas a gente continua o capítulo do tipo 9 e eu tô amando ler. Eu acho que o autor trouxe... ousa dizer que cada frase aqui é um tesouro, sabe? Cada frase é um tesouro pra gente compreender o tipo 9, pra gente atender melhor, nós que somos profissionais de Enneagrama, pra gente amar melhor nós que convivemos com 9, e pra você que é 9, pra você refletir, entender em que ponto que você tá, de prisão na sua personalidade ou de desenvolvimento. Beijo, até o próximo áudio.